Bahia foi muito bem na altitude, o time adversário ficou com a menos, e no jogo em casa, lotado, atmosfera toda a favor do Bahia, né? A gente percebe que o jogo não é como a gente pensa antes dele. O jogo tem muitas variáveis, né? É o caos meio que organizado. E essas variáveis mostraram isso. Mais um cartão vermelho, né? O gol. Saiu o gol de pênalti, não interessa. O Bahia estava com a bola no ataque, dentro da área. Mas para mim, cara, o Bahia tem que quebrar o Rogério Ceni tem que quebrar um estigma dele e do Bahia também. Esse time cria uma porção de chance e não mata o jogo. Ontem deu certo, foi tudo bem, mas lá na Bolívia já poderia ter vencido o jogo lá, certo? Perdeu um monte de chance. O meio-campo é muito bom. O Everton Ribeiro ainda está rendendo. É muito bom ver ele jogar. Então, mas para você ser decisivo em Libertadores, cara, você tem que jogar bem defensivamente e fazer os gols nas chances que você cria. É absurdamente angustiante ver o Bahia jogar, porque o time cria demais e não faz os gols para fechar o resultado. Vessa, tá aí, o Bahia, hein? Como disse o Arnaldo, é um confronto contrário. A primeira perna era difícil, a segunda talvez seja mais fácil. E esse ponto do Massa é importante também, é meio angustiante mesmo, né? O time falava, ih, daqui a pouco vai enroscar esse jogo, porque os caras não matam o jogo. Mas fala aí. Eu tô muito com o Arnaldo, para mim tá muito invertido. Aliás, o Bahia para mim tá na fase de grupos, assim, sinceramente eu não consigo ver o Bahia caindo para nenhum desses outros dois times. Posso estar sendo surpreendido daqui a pouco, mas eu não consigo enxergar com esse elenco que foi montado, com essa mobilização que está acontecendo lá em Salvador. Os caras fizeram saída de aeroporto carreata para o jogo da primeira fase da Libertadores. São 36 anos longe de uma Libertadores, isso não é pouca coisa. Então o clube vive esse momento bem histórico e tem um treinador que gosta da competição absurdamente, né? Eu considero o Bahia na fase de grupos. Então, ao contrário do Corinthians, que vai ter um adversário muito maior e muito melhor na próxima fase, seja ele qual for, eu estou muito nessa aí. Para mim, o Bahia vai dar trabalho. Aliás, é a estreia do Corinthians do Brasileiro em Salvador contra o Bahia, né? Garotinho. A tabela foi daquele jeito ali pro Corinthians também. Vai ser facinho. E só duas informações ainda sobre Libertadores e o adversário venezuelano, coisa rápida. Uma, eles treinaram no CT do Verde, hein? Foram no CT do Palmeiras treinar ontem e depois eles postaram uma foto agora há pouco. Eles foram a Itaquera e visitaram a Neoquímica Arena, preferiram ir antes para conhecer o estádio e tudo mais, mesmo vazio, né? E foram lá, tiraram aquela foto que toda a delegação, quando o povo fica posado, assim, a delegação toda tira com o estádio de fundo. Eles chamam, né, os sul-americanos chamam de estádio mundialista, né? Quando você é um estádio que fez parte de alguma Copa do Mundo, eles chamam de estádio mundialista. Foi um estádio de abertura de Copa e eles fizeram questão de tirar, postaram agora lá nas redes sociais da Universidade Central. Arnaldo, o que você explica esse time do Bahia que cria e faz pouco gol? Pouco não, né? Ontem foi 3, mas aquela coisa meio angustiante que o Massa falou. Que não é de hoje. Cara, né? Não, é característica dos jogadores. Eu acho que o Bahia formou um elenco com muitos jogadores criativos, leves no meio de campo. Então tem um meio de campo que pega pouco, cria muito. E até o ano passado não tinha grandes definidores. O definidor do time era o Everaldo e às vezes o Tassiano, né? Eles foram negociados. O Everaldo foi para o Fluminense e o Tassiano para o Santos. Agora o Bahia contratou 2 definidores. Ele já tinha ensaiado as mudanças, algumas mudanças, o Rogério, no ano passado, quando ele começou a fixar o uruguaio lá, o Rodrigues, lá, o Lucho, como atacante, não é exatamente um centroavante, mas começou a efetivá-lo como titular. E agora ele contratou o William José. O William José quase jogou na seleção brasileira, né? Foi formado em São Paulo, jogou o tempo todo na Espanha, Betis. Até o Ceni falou, ele está muito melhor do que quando ele jogava comigo no São Paulo. E contratou o artilheiro da Série B, que é o Eric Pulga, Ceará. Dinheiro não falta, velho.
né? Então ele contratou um jogador mais experiente, o William José, e um jogador artilheiro da Série B, que o Ceará não conseguiu segurar. Então, são esses. Aumentou completamente o repertório, né, do elenco todo. Né? É isso, eles tiraram... não dá... Fala, Bessa. Não, desculpa, é que aí tá com delay um pouquinho, então vai lá, termina aí, desculpa. Não, só para dizer que as eventuais deficiências do elenco do ano passado, elas estão muito menores. Né? Agora a bola tá com o Rogério, sinceramente, viu, Tironi? Ele tem time para brigar lá em cima no Brasileiro e tem time para encher a paciência de outros na Libertadores. Esse elenco tem um dos mais fortes do Brasil.